E aí, meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão, beleza? Bora aprender um pouquinho sobre subconjunto, né? Eu estou aqui na parte 4.3, né, que é relações entre conjuntos, e eu vou falar um pouco sobre subconjunto, né? O que é subconjunto? É quando você tem aquele C meio esquisito assim, com um tracinho aqui embaixo. O que quer dizer? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui A é subconjunto de B, quer dizer que todos os elementos de A eles estão contidos em B. O que é isso? Digamos que eu tenho aqui, vou fazer um exemplo bem simples. Eu tenho aqui 1 e 2, ok? É subconjunto de, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Exemplo. Né? Por quê? Porque todos os elementos que estão em A, e veja que aqui a ordem é importante, eu estou falando realmente da esquerda para a direita, todos os elementos do meu conjunto A, eles estão no meu conjunto B. Mas quando nós estamos falando sobre subconjuntos, né, não necessariamente quer dizer exclusividade. Então, o que eu quero dizer? Se eu tiver isso daqui, vocês podem ver que minha letra é bem feia, tá? E é porque minha mesinha está meio afastada aqui, é meio ruimzinho para me escrever. Deixa eu tentar fazer um mais bonitinho, né, colocando aqui mais para a esquerda. Nossa senhora, eu falo que eu vou fazer mais bonito e ficar feio pra cacete. 2 é subconjunto. Vou fazer um mais bonitinho assim. Assim, pronto. Subconjunto de B. Pode, mesmo os dois sendo iguais. Os dois não necessariamente têm que ser diferentes, por exemplo. Né? Nesse caso, eu posso ter eles iguais. Então, o que quer dizer? Quer dizer que todos os elementos podem estar dentro, todos os elementos de A podem estar dentro de B, e os dois podem ser iguais. Um exemplo, como exemplo que está aqui, né, no livro, por exemplo, X, se X é um gato, é um subconjunto para todo X, dado que X é felino. Que eu saiba, um gato não é um equino, não é um caprino, não é um cachorro, um canídeo, né? Eu estava tentando lembrar o nome. Não é um canídeo, não é um Homo sapiens, né? É um gato, é um felino. Mas assim, nem todo felino é um gato. Um felino pode ser um tigre, uma jaguatirica, pode ser qualquer outro tipo de bicho, tá? Que seja um felino. Né? Então eu poderia colocar também para x dado que x é um gato, subconjunto de x dado que x é um gato. Não teria problema algum para poder fazer isso. Tá bom? Agora é o seguinte, como é que nós programaríamos isso em Python? Tudo em Python é um objeto, certo? Então, eu poderia verificar, por exemplo, se o tipo, né? Eu poderia verificar se o tipo é igual, né? Se todos os elementos são iguais, se todos os elementos contêm dentro do objeto, né? Então, o grande ponto é assim, tipo, nós vamos fazer um exemplo com números, tá bom? Nós vamos verificar de conjuntos e subconjuntos em números, porque afinal de contas até fica mais fácil, aqui caiu um negocinho aqui. Fica mais fácil até para poder explicar, tá bom? Então vamos programar algo bem, bem mais simples. Vou colocar o livrinho aqui e vamos lá. A regra é essa, tá bom? Então a regra é que tudo que tiver aqui contenha y e x também pode ser igual a y, tá bom? Então x é igual, pode ser o mesmo conjunto, tá bom? Os dois podem ser iguais, beleza? Então vamos colocar aqui, vamos programar uma função, vamos chamar ela de função is underline subconjunto. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, beleza? Então são esses dois valores que eu tenho. Só que assim, eu posso
simplesmente verificar, por exemplo, se A é igual a B. Se A for igual a B, eu retorno. Eu simplesmente retorno verdadeiro. Tá? Eu vou chamar aqui ó, de retorno. Por enquanto eu vou considerar tudo true. Tá? A não ser que... Vou considerar como falso, perdão. Depois a gente vai fazer um esqueminha para ficar até com matemática, que eu acho que fica até mais legalzinho. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui o retorno, que é igual a falso. Beleza? Se A for igual a B, para mim já está bom. Concorda? São dois dos critérios que eu tenho aqui embaixo. Eu posso ser ou todos os elementos de x estarem dentro de y e ou, né? É um e ou nesse caso, né? X igual a y. Ou eu poderia até colocar o contrário, que eu acho que ficaria até mais legal, né? X ser igual a y ou x ser um subconjunto de y, né? Então, com isso daqui eu já responderia melhor. Ok? Então, se eu vier para cá, eu posso verificar. If A igual a B, returne true. Né? Eu já coloco até mesmo para retornar true. Por enquanto eu vou tirar esse daqui, vai. É o seguinte, eu retorno true. Só que eu tenho um pequeno detalhe, principalmente aqui. Né? A partir do momento que eu tenho... Beleza, saiu daqui, eu já sei que os dois elementos não são iguais. Beleza? Não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, aqui dentro eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que verificar, eu já sei que eu não tenho. Ok? Eu já sei que eu não tenho. Aqui eu vou ter que verificar o seguinte, eu tenho que verificar se todos os elementos de A estão inclusos no B. Então, ó, veja que o ponto é, todos os elementos de A estão inclusos no B. Ok? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se tiver um elemento que não esteja do A, não esteja no B, então quer dizer que não é subconjunto, porque todos os elementos de A eles têm que estar agrupados no B. Então eu posso fazer um loop, né? Primeiro de tudo, né? Eu posso fazer um loop, eu posso fazer uma tupla, né? Eu posso fazer qualquer coisa do tipo, que vai fazer o quê? Que vai verificar x for x in B, né? X for x in B, x for x, x para cada x em A, né? Para cada x em A, if x, se x estiver em B. Né? Então vamos fazer só o seguinte, só para ver se inclusive eu não estou errando no código. Então vamos colocar, por exemplo, aqui A é igual a, por exemplo, 1, 2, 3. B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Então vou só fazer aqui is for x in A. Só dar um print aqui, só para ver se ele volta uma lista nova. Porque às vezes, me dão uns brancos na cabeça, cara. Eu estou fazendo negócio, não, tá certo, esse daqui mesmo. Então é o seguinte, né? Então eu posso fazer da seguinte forma. Eu verifico, eu faço uma lista nova, ok? Eu faço uma lista nova, eu estou verificando todos os elementos. É que aqui está como x, né? Então eu vou chamar aqui conjunto A, tá? E vou chamar aqui de conjunto B. Então, se o conjunto A for igual ao conjunto B, então os dois são verdadeiros, então retorna como verdadeiro. Beleza? Isso tá normal. Aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar com um nome um pouco mais bonitinho, tá bom? Elemento, que é um elemento ou objeto, né? Eu posso colocar
para cada elemento no conjunto A, se o elemento estiver no conjunto B. Ok? Eu vou considerar aqui, é lógico que a gente teria que, volta o foco, teria que considerar uma porrada de outras coisas, né? Que tipo de objeto que fosse, etc e tal. Mas aqui eu vou considerar que todo elemento que está entrando são listas, tá bom? Se passar com tupla pode ser que dê problema, né? Se passar com alguma outra coisa pode ser que dê pau, né? Eu teria que fazer um outro loop, alguma coisa do tipo. Para simplificar, eu vou passar como parâmetros somente listas, tá bom? Tanto no conjunto A quanto no conjunto B, que aí vocês vão entender o porquê. Né? Então, por exemplo, aqui, veja que aqui eu tenho duas variáveis, tá bom? A e B. E eu vou colocar aqui um print, e eu vou colocar aqui A igual a B. É verdadeiro? Por quê? Porque eu tenho os mesmos elementos, mesmo sendo instâncias diferentes. Mesmo sendo grupos diferentes, eles são as mesmas variáveis. Beleza? São as mesmas coisas. Se eu tirar um dos elementos aqui, não é a mesma coisa, porque eles não têm os mesmos elementos, eles não têm os mesmos números, tá? Então, por enquanto aqui eu vou considerar somente como número, tá bom? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar aqui de novo conjunto, ou conjunto verificação, por exemplo. Eu nem precisaria fazer isso, mas enfim. Eu vou colocar aqui, eu vejo esse conjunto verificação e o que eu faço? Return, eu vou retornar o quê? Se o conjunto verificação for igual ao conjunto A. Por quê? Necessariamente, eu tenho que ter todos os meus elementos dentro do conjunto B. Os elementos do meu conjunto A têm que estar dentro do conjunto B. Se for igual, retorna igual, porque afinal de contas eu não preciso ficar sabendo quais são os elementos, né? Caso não seja, né, ele volta caso eles não sejam iguais, eu vou verificar o elemento, todos os elementos do conjunto A, se esse valor que eu estou voltando vai estar no conjunto B. E no final das contas, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ser, esse meu conjunto verificação tem que ser igual ao conjunto A. Então vamos considerar, por exemplo, aqui este caso. E vamos passo a passo aqui, tá? Então, aqui em cima, ele vai entrar, ó, quer ver, ó? Vou instanciar primeiro de tudo essa minha função, beleza? Então, aqui eu vou entrar aqui e vou colocar o print. Então, is. Quando eu coloco is, né, é meio que um padrão assim para saber se ele volta verdadeiro ou falso, tá? É pelo menos um padrão ao qual onde eu trabalhava. Pode ser que não seja tanto em outros lugares, mas enfim, por exemplo, desse jeito aqui, vai voltar verdadeiro ou vai voltar falso? Vai voltar falso. Por quê? Eu vou ter o conjunto A, que tem o valor 1, tem o valor 2 e tem o valor 3. Meu conjunto B tem o valor 1 e tem o valor 2. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se os dois são iguais. Não são. São diferentes. Tanto pelo valor, pelo tamanho, em si, o próprio Python em si ele já cuida disso. Tá bom? Aí eu verifico o quê? Eu faço um conjunto de verificação. Eu verifico se o elemento, né, do conjunto A vai estar dentro do conjunto B. Somente se estiver dentro do conjunto B, ele volta. Então, por exemplo, 1 vai estar? Vai. O 2 vai estar? Vai. O 3 vai estar? O 3 não tem. Então não volta. E aí eu verifico o quê? No fim das contas, eu vou verificar quais são os valores que estão dentro do meu conjunto A e qual que estão no valor no meu conjunto B. Desculpa, quais estão no meu valor de verificação e quais estão no meu conjunto A. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 3, qual o valor que vai voltar? Vai voltar verdadeiro, porque ele já morre logo aqui. Beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 4, volta verdadeiro. Verifica, tem o número 1, verifica, tem o número 2, verifica, tem o número 3. Quando não tem o número 4, porque afinal de contas eu não preciso do número 4, mas em si ele vem todos esses valores. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, ele volta. Se eu colocar, por exemplo, 1, ele volta. Se eu colocar vazio, ele volta também.
né? Mesmo porque, no fim das contas, ele acaba voltando, não lembro exatamente por qual motivo, né? Mas em si, ele volta, né? Não, ele volta porque, afinal de contas, tipo, aqui é vazio, aqui não tem nada, né? Eu lembrei, aqui não tem nada. Ele vai verificar, não tem nenhum elemento aqui dentro que tem aqui. Então, aqui ele vai verificar nada com nada, volta verdadeiro. Isso é também. Tanto que tem até aqui explicando, eu acho que no. Acho que ele explica numa das propriedades aqui, eu acho que na proposição 4.1, na página 72, ele explica o porquê que conjunto vazio ele é um subset de qualquer outro conjunto. Tá? Então, por exemplo, isso daqui já resolve a nossa função. Beleza? Eu poderia sim criar uma outra lista, eu poderia sim transformar o conjunto A e o conjunto B em objetos diferentes, né, em coisas diferentes, né? Eu poderia muito bem fazer isso, mas eu vou optar pelo mais fácil, vamos dizer assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham gostado. É que eu não lembro como que faz o debug aqui, né? Eu não lembro como é que faz um debug aqui dentro, né? Se eu rodar aqui, ele não vai parar no debug. Né? Ele não para. Eu não lembro como fazer debug aqui. Né? Teria que fazer em outro lugar. Debug aqui eu não lembro exatamente como é que faz. Né? Formatar, pararapapá, executar linha, formatar notebook, formatar documento, refatorar. Eu não lembro como espiar definição, declaração, referências. Eu não lembro como é que faz debug aqui. Mas em si é isso. Tá bom? Desse jeito aqui já funciona. Se inclusive se eu colocasse aqui A, já não funcionaria. Né? Porque afinal de contas, A não tem aqui dentro. Tem que ser todos os elementos aqui do meu lado esquerdo, tem que estar no meu lado direito. Tá bom? E agora sim ele funciona. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Beijos carinhosos do bumbumzinho de vocês e até mais.